Fala aí, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? No vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um comparativo entre ações do setor elétrico, vamos dar uma olhada no setor em geral, mas o foco é fazer uma comparação mais a fundo entre ENGIE e Eletrobras. Qual das duas seria a melhor opção para investir nesse momento? Será que há realmente uma vencedora nessa comparação? Será que vale a pena, por exemplo, você ter as duas ações na carteira ou não? Seria melhor você vender a ENGIE, comprar somente ações da Eletrobras depois que a gente teve essa privatização? Será que ter somente ações da ENGIE é a melhor escolha do ponto de vista de crescimento, dividendos, ou nesse momento talvez não vale a pena ter nenhuma das duas, a gente tem opções melhores? E por que a gente faz essa comparação ENGIE com Eletrobras? É uma comparação realmente válida? Por que a gente não compara com a Taesa, por exemplo, o CEMIG, Transmissão Paulista, outras empresas do setor? Será que faz sentido comparar todas ou a gente tem tipos de empresas, dependendo do modelo de negócio, que são mais, entre aspas, comparáveis? Vamos ver tudo isso e muito mais nesse vídeo aqui e é provável que você amplie muito a sua visão sobre esse tipo de ação, com relação a dividendos, setor elétrico, mais previsibilidade, enfim. Quem já é de casa, deixa aquele like aqui para fortalecer a nossa parceria. Um abraço em especial também para todos que apoiam aqui o canal como membro. Tamo junto, galera. Muito obrigado por apoiarem o projeto aqui do Valor em Ação. E quem está chegando pela primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. E se gostar do conteúdo, sinta-se convidadíssimo, convidadíssima a se inscreverem no canal. Vamos lá, o que a gente precisa ver? Sempre lembrando, é claro, que esse vídeo não é uma recomendação de compra nem de venda de nenhuma dessas ações, nem de nenhum outro ativo. Beleza? O que a gente vai fazer? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque as duas empresas passam por mudanças, por períodos talvez diferentes, momentos diferentes. A Eletrobras, com todas as questões que envolvem o processo de privatização da empresa, que envolveram o processo de privatização, a ENGIE se consolidando em energia renovável, diminuindo a concentração talvez em energia hídrica, em geração hídrica, entrando mais no segmento de transmissão, 100% energia renovável. Então, apesar da gente estar falando de setor elétrico, como eu disse, nem sempre todas as empresas são 100% semelhantes, o quanto parecem à primeira vista, principalmente para quem é iniciante. Não é tudo igual, como muita gente pensa quando está começando a investir muitas vezes. Existem diferenças entre os modelos de negócios, né, as exposições que as empresas têm aos determinados segmentos, aos determinados níveis ali quando a gente fala de toda a cadeia de produção do setor elétrico. Mas depois desse vídeo, você vai ter uma base muito mais ampla, talvez, para analisar muito mais a fundo essas empresas e qualquer uma outra do setor. Por isso que eu resolvi começar fazendo um resumo, trazendo um resumo aqui de como é que está a situação do setor, das empresas, e no final vou dar a minha opinião, quem que é basicamente a ação que eu prefiro, qual delas eu venho investindo, eu estou dando preferência, se eu invisto nas duas, se eu não invisto em nenhuma das duas. Então, primeiramente, a ENGIE, ela é um daqueles casos raros de empresas em que praticamente todo mundo no mercado reconhece que é uma boa empresa, tipo a WEG, por exemplo. Dificilmente você vai ver algum investidor, algum analista falando mal da ENGIE do ponto de vista qualitativo, dos aspectos qualitativos, da eficiência da empresa, falando que não é uma boa empresa. Muita gente pode até não investir nela, o que é normal, ninguém é obrigado a investir em todas as ações da bolsa, ter tudo na carteira. Tem a questão da atratividade também do preço, mas dizer que ela não tem qualidade é muito raro. Eu nunca vi ninguém falando mal da ENGIE, por exemplo. E para quem gosta de analisar e comparar ações com base em meia dúzia de indicadores, ENGIE e Eletrobras e outras do setor também são um prato cheio para você cair do cavalo nesse tipo de comparação simplista. Eu vou explicar por quê. Então, primeiro, os pontos relevantes do setor. É um setor altamente previsível, o segmento de distribuição. Ele foi o que mais talvez sofreu nos últimos anos, então ficou meio estagnado, mas agora ele deve crescer um pouco mais. E o ponto positivo com relação a essas duas empresas é que ambas estão bem posicionadas, com contratos longos nos dois segmentos. É claro, elas podem investir um pouco ali, mas você pega a Taesa, por exemplo, está exposta 100% praticamente em transmissão, ela tem uma boa parcela dos contratos vencendo num prazo mais curto. Isso acaba impactando também o crescimento da empresa que ela vai conseguir apresentar, o retorno que ela vai conseguir entregar para o investidor, pelo fato de precisar participar com mais agressividade nesses próximos leilões que, como eu disse, devem ser bem concorridos. Então, como eu falei,
Isso representa incertezas com relação ao retorno sobre o capital, a taxa interna de retorno. Engie e Eletrobras correm menos esse risco atualmente do que uma empresa como a Taesa, por exemplo, a própria Transmissão Paulista. Por isso que eu falo, não dá para comparar tudo assim, simplesmente olhar os indicadores e fazer essa comparação simplista. A Engie ela foi questionada também pela aquisição de um lote de transmissão, pelo preço alto, um prazo mais longo também para execução, mas a empresa acaba também diversificada ao longo da cadeia, é bem mais diversificada que uma Taesa da vida. Então ela pagou caro, foi questionada, mas isso não impacta tanto o retorno da empresa, visto que ela é mais forte em outros segmentos. A Engie é uma empresa forte no segmento de geração de energia, mas ela também, como eu falei, tem esse braço em transmissão. O foco mesmo, quando você vai analisar a Engie, é ainda o segmento de geração de energia elétrica. Não tem para onde a gente correr aqui, essa é a realidade. E falando de energia elétrica, praticamente 100% geração renovável. No relatório do segundo trimestre desse ano, a Engie confirmou a venda da usina termoelétrica Pampa Sul, encerrando sua participação em produção de energia através de combustíveis fósseis, se tornando dessa forma a maior empresa de energia 100% renovável do Brasil. A Engie ela iniciou esse processo de transição de energia desde 2015 e começou a investir bastante em novos projetos com foco em energia renovável. Então, em relação à Eletrobras agora, também não tem como a gente sair falando outra coisa senão do processo de privatização que aconteceu. A empresa passou por esse processo de privatização no meio do ano passado, quando a gente teve uma oferta de ações, uma nova oferta de ações para o público em geral, permitindo até que as pessoas usassem o FGTS para isso. O valor de mercado da empresa foi estabelecido ali em aproximadamente 97 bilhões de reais, sendo que nesse momento já caiu bastante, está por volta ali de 83 bilhões. Então, um ponto interessante na privatização é que foi uma sacada muito boa, na minha opinião, que muita gente gostou, é que por mais que o Estado ele tenha uma grande participação nas ações da empresa, o poder de voto ele não pode ultrapassar 10%. Inclusive nem para o Estado, nem para qualquer outro acionista. Hoje, mesmo que você tenha muito dinheiro aí e resolva comprar um monte de ações e ultrapassar os 10%, o seu poder de voto ele não vai ultrapassar. Por isso, a gente pode dizer que a empresa ela não tem mais essa figura do controlador, muito menos o governo como controlador. E sem a possibilidade de intervenção, como o governo ainda ali ele tem uma participação muito grande na empresa, o interesse do próprio governo agora passa a ser que a empresa realmente apresente os melhores resultados possíveis. Só para você ter uma ideia, a Eletrobras ela é a empresa que possui o maior prazo médio em concessões de geração e transmissão hoje. Ou seja, ela depende menos de novos investimentos, apesar de projetar investimentos relevantes nos próximos 5 anos. Então, toda essa nova fase da gestão da Eletrobras, ela tem agradado muito ao mercado, porque a gente já consegue ver que o foco agora é investimentos que sejam eficientes, que busquem gerar valor, trazer retorno para os investidores, para os acionistas minoritários, sem que a empresa precise se preocupar com interesses políticos, o joguinho de poder ali, que tanto prejudicaram a empresa nas últimas décadas. Então, se não fossem esses riscos dessa expansão que sempre existe, por mais que o foco seja a rentabilidade, se a empresa ela não pretendesse se expandir tanto, crescer tanto nos próximos anos, com certeza, pelo menos na minha opinião, ela não estaria tão descontada como está. A Eletrobras ela tem condições de gerar muito caixa nos próximos anos sem precisar ser tão agressiva em novos investimentos, em novos leilões, porque ela tem um prazo muito longo nas suas concessões. Então, hoje ela é a maior empresa do setor de energia elétrica, não apenas do Brasil, mas da América Latina como um todo, gigantesca a Eletrobras, mas talvez quem queira investir já com foco em dividendos não goste muito das expectativas para o futuro dela no curto e médio prazo. Quem já quer ali colocar um capital e começar a receber dividendos, não faz muito tempo que ela divulgou, como eu falei, esse plano para o período de 2023 e 2027, em que a estimativa é de que os investimentos possam chegar até a 80 bilhões de reais, ou seja, é provável que ela siga pagando poucos dividendos, focando na alocação eficiente de capital. Claro, isso nada não impede também que a empresa cresça. Se a gente colocar aí alguns indicadores da Eletrobras, eles acabam sendo impactados por fatores não recorrentes e ligados até mesmo a esse processo mais recente de privatização, mas a empresa ela tem muito potencial
para a geração de caixa, deve aumentar muito a eficiência nos próximos anos também, se ela continuar fazendo o que vem fazendo. Ela vem tomando muitas medidas justamente para se tornar mais eficiente. O próprio programa de demissão voluntária é uma dessas medidas. Então, indicadores na tela, quando a gente observa os indicadores da Engie, a gente percebe que uma margem EBITDA de 61%, na média ali nos últimos anos acima de 50%, uma margem líquida de 28%, na média acima dos 23%, quase 24%, um dividend yield também hoje acima de 6%, mas dividendos consistentes, um payout também de mais de 80%, e esses dividendos podem subir ainda esse ano, a não ser que a empresa opte por investir, o que também não tira a possibilidade de ela gerar ainda mais valor no médio e longo prazo. Dívida líquida sobre EBITDA controladíssima, abaixo de 2, um ROI na casa dos 38% e vem subindo, uma empresa extremamente rentável, o que justifica os múltiplos um pouco mais altos que a média do setor, P sobre L e P sobre VP. Olhando para a Eletrobras agora, a margem EBITDA é interessante, está estável, os custos da empresa e alguns fatores ali, como eu falei, impactaram a margem líquida, que vem caindo, queda nos lucros também, muito disso impactado por eventos não recorrentes, por isso que a gente vê esse ROI em queda, dívida líquida sobre EBITDA ok também, P sobre L alto e um dividend yield muito baixo. Esses indicadores, quando você faz uma comparação entre os indicadores das duas empresas, você chega à conclusão de que a Engie é absurdamente melhor. Mas como eu falei, tem muita coisa que está impactada por conta de eventos não recorrentes nos resultados da Eletrobras, o que acaba também impactando os indicadores. E ela tem um potencial de geração de caixa muito bom nos próximos anos. Claro, ela pode direcionar esse caixa para investimento, pagar pouco dividendo, mas aumentando a eficiência, hoje a Eletrobras é uma empresa muito menos eficiente do que a Engie, que é uma das mais eficientes do setor, mas deve melhorar muito essa eficiência e isso que a gente tem que observar quando a gente está analisando uma empresa e não só bater o olho nos indicadores e chegar a uma conclusão às vezes precipitada. Hoje a Engie é uma empresa, como eu falei, muito mais eficiente em termos operacionais, mas a Eletrobras tem tudo para melhorar isso e isso acaba também se refletindo no preço das ações e nos seus respectivos múltiplos. Por mais que as duas empresas sejam boas, né, o seu e o meu dinheiro ele não é infinito, a gente precisa escolher. Então a gente precisa lembrar do conceito de custo de oportunidade, que eu já falei várias vezes aqui no canal, em que a gente tem que avaliar e investir é você escolher. Você precisa renunciar a uma oportunidade, escolher outra, ou até mesmo em outras ações, fora essas duas aqui, você desiste das duas e investe em outra. Nada impede também que você tenha uma participação em ambas, visando mais diversificação, né? Eu dou preferência para as ações da Engie nesse momento. A empresa ela deve pagar mais dividendos, ela é menos arriscada, mas eu acho que até as duas cabem na carteira dependendo do objetivo e do perfil do investidor. Não são excludentes aqui, você pode ter as duas. A Eletrobras seria muito mais de olho num crescimento com um bom retorno sobre o capital investido no médio e longo prazo, a empresa tomando decisões eficientes em termos de alocação de capital, sem ser talvez uma opção tão boa para dividendos no curto prazo. Né? E se você pegar, isso não impede que a empresa entregue um resultado muito bom, mesmo sem pagar dividendos. Equatorial, diga-se de passagem, foi uma empresa que fez muito isso nos últimos anos. Se você olhar o desempenho, o retorno que as ações entregaram foi muito bom. Muito retorno na última década dessa forma, sem pagar muitos dividendos. Na carteira do canal, você pode ver que eu tenho as ações da Engie, as ações da Alupar, mas em posição menor. O foco mesmo é maior nos proventos nos próximos anos e eu busco mais crescimento em outras empresas, não no setor elétrico. Você tem Boa Safra, Panvel e outras também com foco maior em crescimento. Portanto, no setor, a minha preferência é realmente pela Engie, a Eletrobras, mas isso sou eu. Cada pessoa tem a sua opinião. Por falar em preferência, a minha preferência mesmo é que você, se você esqueceu, deixa o like aqui no vídeo que ainda dá tempo. E se ainda não está inscrito, chegou até aqui, me aturou até aqui, já se inscreve no canal e ativa o sino, tá? Além disso, como eu disse, nada impede que você tenha as duas. A Engie também pode passar por um tempo, por um período que ela foca na expansão, a Alupar também, ela vive um período, a própria Alupar vive um fim de um ciclo de expansão
deve direcionar mais o caixa para os dividendos, tá? E eu até me sentiria mais confortável investindo nessas empresas numa fase de eventual crescimento e expansão, como essa que a Eletrobras está fazendo agora. Então, realmente, tenho uma preferência maior por essas empresas. Resumindo, acho que ambas são boas opções. Eletrobras mais focada na expansão e menos em dividendos no curto prazo, a Engie mais segura, mais eficiente, historicamente também negocia um prêmio ali em relação a outras empresas do setor, mais rentável, lembrando que no momento, na minha opinião, pelo menos ambas são negociadas por preços atrativos. Quem gostou, deixa o like, vejo você no próximo vídeo, tamo junto, valeu papai!